Olá, boa noite. Boa noite a todos. Olá, Rodolfo, boa noite. Você me ouve bem? Te ouço Estamos bem, aqui. boa noite. Ótimo. Boa noite a todos que entram agora. Nós começamos o segundo Diálogos Contemporâneos e o nosso convite dizia: aquele que se dispõe ao recomeço não pode recusar a travessia. E é com essas palavras que eu e o meu parceiro hoje, Rodolfo Magner, vamos discutir um pouquinho do conto A Terceira Margem do Rio de Guimarães Rosa. Uma história interessante, que ela é singela na sua constituição, mas ela tem elementos que dariam horas e horas e horas de discussão. O conto começa com um pai, é um pai de família, que resolve construir uma barca. Pede até para que construa uma barca singela, porque só tem um único lugar, o lugar do remador. E num dado momento da vida, esse pai entra no barco, deixando a sua família ali à margem, e ele migra para o rio, né? E passa a viver nesse rio. E esse conto, ele vai avançando, porque ele anda quase que um tempo todo, é o narrador quem vai contar a história, todos vão vivendo as suas histórias e as suas vidas, e é só o filho que fica ali para viver com esse pai essa angústia do processo do rio, e ao final nós vemos que esse filho, não tão corajosamente, desiste de viver com o pai essa angústia. Em síntese, é um conto belíssimo, conto, mas que traz a profundidade de Guimarães Rosa. Então, Rodolfo, é uma alegria poder encontrá-lo agora para essa discussão, e eu começaria perguntando a você o que Guimarães Rosa te traz de tão profundo. Antes do conto, o Guimarães Rosa para o leitor Rodolfo Magner. Boa noite. Boa noite, Wellington. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo? Tranquilo, ouvimos bem. Tá joia. Primeiramente, queria agradecer muito o convite, tá? Me sinto muito honrado, muito feliz numa sexta-feira poder discutir um pouquinho literatura, né? Um abraço também para quem nos assiste. E a sua pergunta é muito bacana, é muito pertinente. Eu fico aqui pensando, de fato, Guimarães é um dos escritores de cabeceira, assim, daqueles que me acompanham desde os tempos de faculdade, talvez antes. E fazendo já um trocadilho com o título do conto, que você mencionou um pouquinho do enredo, e falando um pouquinho do Guimarães, como você perguntou, eu acho que o Guimarães representa para mim, e esse conto, que é um clássico em particular, a começar pelo título, A Terceira Margem, quero falar um pouquinho sobre isso, ele representa, em tempos tão polarizados como a gente está vivendo. Tem uma linguista argentina, que eu gosto demais dela, chama Ivone Bordeloá, né? É poeta, ensaísta, tem um livrinho maravilhoso chamado A Palavra Ameaçada, e ela fala uma coisa, eu vou linkar com o Guimarães, ela fala uma coisa que eu acho tão interessante. Ela diz que hoje em dia, e ela usa isso metaforicamente, o que se tem é o barulho desse excesso de informações, o barulho dessas redes sociais pulsando sem fim, o barulho do consumo. E ela fala também metaforicamente que às vezes a gente precisa um pouco do silêncio. Eu acho que Guimarães Rosa, e de novo eu estou dizendo isso em sentido metafórico, representa para mim esse silêncio. Porque o jeito como ele organiza a linguagem é de uma coisa tão extraordinária. A gente já estava ali nos anos 50, 60 do modernismo, passando uma profunda renovação na nossa literatura, com grandes escritores que o precederam. Ele vem ali pós aquela segunda geração, vamos colocar assim, grosseiramente, gente boa como Graciliano, Raquel de Queiroz, tanta gente bacana. E ele consegue uma renovação da linguagem, as dobras da linguagem literária do Guimarães, para mim, representa um pouco desse silêncio nesse mundo binário, nesse mundo que às vezes inclui os matizes. O Guimarães tem os matizes todos. Guimarães Rosa é a ambivalência por si só, em toda a sua obra, né? Tal como uma grande personagem que nós temos, que não é dele, que é a Capitu do Machado, mas ele tem Diadorim, para não ficar muito atrás. Diadorim e Capitu são esses grandes arquétipos da ambivalência, da ambiguidade, do mundo que não é sim nem não, não é branco ou preto, que tem um contínuo, né? Tem os matizes, isso que ele me traz. E realmente a linguagem dele, particularmente na Terceira Margem do Rio, mas em toda a obra,
depois a gente pode falar mais disso, representa mesmo um momento assim de, sabe, menos Facebook, para falar aqui um português bem correto, menos consumo e a fruição literária. Acho que ele encarna isso brilhantemente. Eu quero já ir agradecendo a todos que estão entrando e acenando. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. A Moira está dizendo para nós o quanto Guimarães é um autor importante para ela também, é um autor, e ela diz que o autor é adaptável. E é nesse movimento do Guimarães que traz um sertão transcendental que eu gostaria de começar a discutir um pouquinho a terceira margem do rio. O que você destacaria da terceira margem do rio que mais te chama atenção e que mais traria para nós esse Guimarães Rosa transcendental? Wellington, pergunta boa. Nossa, a gente pensa tanta coisa. E é legal que eu vou colocar mesmo o Rodolfo, o gosto pessoal do Rodolfo, nem teria como ser diferente. Eu acho que a cena desse conto que martela demais, que mexe comigo, é aquele pai naquela canoa, como você descreveu muito bem no comecinho da live, uma embarcação já montada para que coubesse apenas uma pessoa, e aquele filho narrador que as pessoas com o tempo vão esquecendo, o pai vai ficando sujinho, as unhas vão crescendo, ele vai envelhecendo, levam a netinha, ele nem quer ver a netinha, está naquele mundo dele, a tal terceira margem, e aquele filho que não desiste, e aquela comunicação que não se dá. Quer dizer, é um conto permeado por esses silêncios, é um conto, é o eterno enigma. Acho que essa é a beleza da literatura. E particularmente do Guimarães Rosa, esse conto é um clássico. Não traz respostas definitivas, traz indagações. A gente pode ler esse conto de diferentes formas. Acho que essa cena, e fico curioso para saber também se você tem alguma cena especial desse conto que te chame a atenção, do pai, essa figura sozinha. Essa figura me faz pensar muita coisa, a gente pode até conversar depois. Você tem alguma cena assim, especial desse conto? Eu penso que a cena que mais me chama a atenção é o filho que ficou todo o tempo, é o final do conto. Um filho que viveu a melancolia, porque verdadeiramente o que esse filho está vivendo é um processo de melancolia. Ele, enquanto todo mundo vai se articulando e trabalhando o processo de entender a condição desse pai, que sai de um lugar para um não lugar, esse filho permanece ali, e quando ele tem a oportunidade de entender verdadeiramente o não lugar, e aí você falou a palavra enigma, e eu acho que é ela que é importante nesse movimento, porque a morte é um enigma particular, né? E o trabalho com o luto é também um trabalho particular. Então, quando eu olho para este menino fugindo da cena, quando ele poderia encontrar esse pai que não é mais o pai, mas é um espectro, né? Uma figura fantasmagórica, essa a beleza do Guimarães, porque ele foi fazendo uma gradação, o tempo, que é um tempo real, passa para um tempo psicológico, e esse tempo psicológico fica ali com um dedo justamente nessas coisas não vividas e não trabalhadas. E nesse tempo em que nós vivemos, nós fomos... Porque uma coisa é o golpe do real, outra é a realidade. E esse pai, para mim, essa cena do menino, representa o golpe do real. Tudo aquilo que a realidade a polícia que vai até lá, os repórteres que vão fotografar, a filha que vai levar o neto na margem do rio para que o pai veja, mas o não real é aquilo que não se faz, né? O real é aquilo que de verdade não se faz. E esse menino perdeu a vida, né? E nesse tempo que vivemos de pandemia, eu me pergunto, quantos de nós não estão numa terceira margem? Esperando, tentando entender, tentando se reconfigurar e criando um processo que é um processo de não lugar. Eu acho que essa pandemia foi para nós um golpe no real, que nos obrigou a olhar o real a partir das suas particularidades e nos obrigou a nos olharmos enquanto sujeito dentro deste processo do real. Então, aquele homem que sai
para um não lugar, porque é isso que ele faz, e é muito engraçado que ele não fala nada. Ele só acena. Não há uma palavra do pai. O pai nada diz. O pai avança. E aí eu me pergunto, quantos de nós, no silêncio, também estamos ocupando um não lugar em detrimento da vida? Acho que essa talvez seria a cena que mais me chama atenção e que mais me incomoda é a questão do real e do não lugar. E eu diria, você falava justamente do pai e do abandono e do tempo polarizado. E aí eu pergunto para você, Rodolfo, né, como você enxerga esta terceira margem e como você enxerga essa alegoria do pai isolado no rio? Sim, eu vou até, se você permite, Wellington, vou fazer um gancho com a sua fala, que eu achei maravilhosa, mas eu tinha separado um trechinho, eu não sei nem se eu vou achar aqui, que era no finalzinho do texto, que vem umas repetições, deixa eu ver se eu acho, dele vai falar do rio, que é exatamente o que você está dizendo, é tão bonito aquilo. Quer ver, ó, esse trechinho aqui você vai se lembrar. É bem curtinho, gente, não vou tomar muito tempo, mas vale a pena ler Guimarães, né? Acho que o objetivo é esse. Sim, Me sim, é o nosso depositem, objetivo. não é? O trechinho é assim, tá mais pro final. Me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Ponto final. Isso é essa repetição, esse jogo, essa metáfora do rio, do devir, que remete a Heráclito, que está no conto, porque claramente esse conto traz muita questão da finitude, como você já trouxe um pouquinho, e fazendo o gancho a partir desse trecho da tua fala sobre morte, sobre esse real, esse pai que eu também trouxe um pouquinho, acho que as coisas vão se somando. Eu me lembro muito, esse conto, se a gente for ver na linguagem dele, ele é cheio de antíteses, oxímoros, inversões sintáticas, repetições, até acabei de dar um exemplo, isso era muito comum, a gente lembra do Barroco. E se a gente for lembrar a crise do 17, sem querer talvez fugir muito aqui da conversa, mas era um pouco essa perda simbólica, evidentemente, desse grande pai, que é essa referência divina que a modernidade começava a entrar em choque, né? Estávamos vindo de 10 séculos de Idade Média, vem todo o período renascentista, e o 17 herda dessas duas concepções de mundo, e esse dilema vai aparecer muito na arte barroca, né? Esse homem um pouco sem chão, quer dizer, vai desestabilizando as estruturas narrativas que o homem do 17, nas quais ele se apoiava. E eu penso que hoje, de alguma forma, a gente está revivendo isso e a pandemia deixa tudo ainda em maior evidência. E de novo, essa figura paterna, quer dizer, aquela pessoa que serve de referência, um significante no qual nós podemos nos apoiar, também está em xeque no 21. E esse conto, acho que, entre outras coisas, brinca muito com isso. Eu acho isso fantástico, acho genial. Você falava aí do real, e eu não pude me furtar de lembrar em alguém que você conhece bem mais que eu, que é o psicanalista Jacques Lacan, famoso, e ele vai ter uma definição que eu vou aqui repetir, provavelmente de modo grosseiro, mas ele vai ter uma definição do real que vale a pena a gente lembrar, que é aquilo que não cessa de não se inscrever. Vamos dizer assim, o real é o que não cessa de não se inscrever. E se a gente pensar na experiência da morte, poderíamos falar de sexualidade, mas não é muito objetivo aqui da fala, muitas vezes ela é um pouco isso, e você lembrou muito bem, a experiência do luto, não há outra forma de ser experienciada se não for na sua singularidade, né? E como é difícil elaborar, encontrar palavras para descrever isso. Então, acho que a pandemia traz microlutos que a gente tem superado e criativamente encontrado saídas. E aquele pai sozinho, como uma terceira margem, no meio de um rio, que é a metáfora dessa vida que passa, que se movimenta. E aquele filho, que você lembrou bem, que no final do conto tem dificuldade de elaborar e assumir, suportar essa posição da partida do pai, então agora o pai sou eu, ou qualquer coisa assim, então a gente não tem esse guarda-chuva protetor, a gente pode angustiar. Então, de alguma forma, nas malhas desse conto, a gente capta de um jeito tão sutil e tão bonito um pouco dessa angústia que tem muito a nos ensinar no 21, como ensinou no 17. Né? Eu penso nessa direção. Não sei se eu viajei muito, mas
Não, Foi pelo não, menos um raciocínio honesto. eu acho que é um bom, e a ideia é conversar sobre o conto mesmo. Nós temos uma série de amigas entrando aqui, a Fabrícia, a Fernanda, a Raquel, o Lucas, o Valdir, estão todos nos cumprimentando, e eu confesso a vocês que eu não quero mexer em nenhum das conexões para eu não correr o risco de perder o diálogo, mas eu estou aqui acompanhando e ouvindo, vendo assim, as manifestações de vocês. Obrigado a todos vocês pela participação. E quando eu falava logo no início daqueles que escolheram o caminho, né, não podem se furtar da travessia, eu acho que é justamente nesse movimento. Será que nós estamos nos furtando da travessia? Porque a terceira margem do rio, quando eu brinco com essa ideia do não lugar, a gente tem que pensar, acho que dá até para pensar metaforicamente nessa figura do barqueiro, porque se a gente voltar lá atrás para a mitologia, o barqueiro é Caronte, né? E Caronte, ele tem uma simples tarefa de levar, de transportar as almas ao Hades, é o que nós conhecemos do Caronte, mas nós não nos detemos num detalhe, de que a palavra Caronte, o significado é brilho intenso, e Caronte é aquele que todo o tempo permite que o outro vá a um lugar, ao seu lugar determinado, é a passagem, mas ele mesmo está todo o tempo no não lugar. E esse pai escolhe o não lugar. Quando você fala do próprio Lacan, eu vou me lembrar daquele A Língua, né? Que a ideia do Lacan vai falar daquele desvio da linguagem, porque esse pai não fala. E esse pai escolhe o silêncio como um movimento para sair desse espaço e criar um novo real, que é o espaço dele mesmo. Então, há uma projeção delirante nessa movimentação do pai, eu até penso que sim, mas o quanto essa projeção delirante do pai também movimentou todo um trabalho. Há quem diga que é uma doença, há quem diga que é loucura, a imprensa está ali, a família vai ali, a filha vai levar o neto e levanta o bebezinho e ele está ali, o rio, e o pai vai vivendo todas as intempéries, e a grande questão que para mim, me parece que o Guimarães coloca é a terceira margem do rio é vida, né? E quem escolhe passar, viver, fazer essa passagem, por isso que eu quis fazer essa analogia com Caronte, que me parece ser algo, né, que você pode pensar, o próprio movimento do Noé, que cria uma arca, e diferentemente do Caronte, Noé cria a sua arca e leva o grupo para a vida. Qual é a travessia que nós, de fato, estamos escolhendo nesses tempos obscuros? Como nós escolhemos atravessar esses tempos obscuros? E como nós chegaremos à terceira margem, que para o Guimarães a terceira margem é cada um de nós com sua essência, com seu desejo, né? E esse desejo de um devir. Como é que eu estou, na verdade, investindo nesse devir? Um silêncio? De repente o silêncio, como diz o Nietzsche, né, virou a arma mais poderosa das sereias, que elas decidiram não cantar, mas ficarem desvozeadas. E eu me pergunto se esse tempo, essa travessia de um lugar para um outro lugar, que seja um não lugar, não tem ocasionado em nós um silêncio muito forte que tem nos impedido de viver de fato a vida, que a terceira margem, a meu ver, seria a vida. E aí eu pergunto para você o que é a terceira margem para o Rodolfo. Só pergunta boa, Wellington, só para movimentar aqui o pensamento da gente. Eu gostei tanto, antes de responder, essa expressão que você está usando, mas ela é tão bonita, essa ideia do não lugar, e ela se faz tão palpável no conto, nesse personagem sozinho, nesse rio. Eu volto a essa cena, porque eu fico pensando, e estava pensando enquanto eu te ouvia, que isso também é um exercício de coragem, né? Profunda coragem. Aliás, para lembrar, o próprio Guimarães, viver exige da gente essa coragem, né? E enquanto você falava,
sair dos lugares que normalmente a sociedade, e a sociedade polarizada tem feito isso muito, institui para a gente a priori, criar um não lugar, forjar esse não lugar de forma criativa, muitas vezes traz angústia, exige coragem. Isso pode, em um certo momento, passar por uma solidão, por uma incompreensão do outro, esse grande outro, com A maiúsculo. Isso está um pouco no conto, mas isso movimento é disruptivo. Há momentos na vida, e acho que o conto também brinca um pouco com essa ideia, de um jeito muito sutil e profundo, que ser disruptivo é quase que uma exigência ética. E penso que é um pouco o que a gente está vivendo. Quando esse pai, subitamente, se instala naquele rio, a família não o compreende e vive essa experiência desse fruir, dessa terceira margem, desse devir que você mencionou, eu fico pensando da coragem de você também confrontar identidades que estão consolidadas a priori. Eu penso também, fazendo um paralelo com a época que a gente vive, que muito dos preconceitos, de tantas coisas que a gente está observando, saíram um pouco aí do armário e foram para o primeiro plano, vem muito de uma identidade frágil que algumas pessoas têm. Então você tem que se agarrar nessa identidade engessada, porque o próprio devir, que é o movimento do rio, reiterado no conto, né? Essa escolha lexical rio é reiterada no conto, quer dizer, é um movimento, é Heráclito, é a sua lembrança do Caronte. Isso exige da gente um confronto com a identidade engessada e a abertura para o inédito, a abertura para a totalidade, a abertura para o outro, para novas configurações familiares, inclusive. Para esse pai que vai transitar com o filho, apesar de toda a angústia do filho pelo final do conto, mas que propõe também ao filho uma nova configuração. Isso eu acho genial, se a gente pensar naquela época, anos 50, com essa magia, com essa sutileza linguística, com essa potência criativa poética. Eu diria que o Guimarães ele vai de encontro, ele vai na contramão dessas formas linguísticas, inclusive, de violência contemporâneas que vão massificando tudo. Existe também um fast food da linguagem, que no conto ele rompe, mas ele rompe na raiz, com essas metáforas tão potentes do pai, do luto, da finitude, da solidão, e por isso Guimarães Rosa, sem dúvida nenhuma, é cura, para fazer uma frase aqui bem simples. Guimarães Rosa é cura. Nesse movimento das primeiras histórias, que é onde está o conto, ele vai brincar, eu acho que vale a pena olhar o Primeiras Histórias de uma maneira mais ampla, porque ele vai mostrar 3 travessias, né? A travessia do excepcional, a travessia da loucura e o retorno. E isso que você me fala, quando eu ouço você e vou pensando um pouco nessas 3 travessias, eu penso que o excepcional e a loucura estão justamente nesse conto especial. Acho que o retorno estão em outras histórias, e o rio enquanto esse eixo de contiguidade, porque essa brincadeira da linguagem é muito interessante em Guimarães. Alguns acusam o Guimarães de ser intransponível, mas o Guimarães ele vai não só transcendentalizar o sertão, como ele vai colocar o sertanejo como herói. Se a gente, os trocadilhos que ele faz, por exemplo, com a enxada, que é o enxadim, que não está nesse conto, mas está lá no Rio Baldo, está no Grande Sertões Veredas, que ele vai pegar e vai dizer assim, olha, é o enxadim, olha essa brincadeira com o espadachim, o herói medieval, alçando o sertanejo a um herói. Eu acho isso fundamental, mas voltando à ideia das travessias, o excepcional e a loucura me parece muito fácil da gente identificar, e parece que o enigma fica no retorno. Que retorno é esse? Esse pai escolheu todo o tempo não lugar. E quando ele escolhe o lugar, e ele já é não mais um sujeito, mas ele, na verdade, ele é a sombra de um sujeito, e acho que essa brincadeira com o lusco-fusco, esse jogo de luzes e sombras, né? Esse pai que sai das luzes porque sai das luzes e vai para o rio no movimento de sombras, sai das sombras e tenta voltar à luz, e ele já não é mais o pai, ele na verdade é o lusco-fusco daquilo que foi o pai, e por isso ofusca, né? E o retorno,
Quando você fala de coragem do retorno, eu tenho uma questão para colocar. Quanto esse aprisionamento das relações familiares, dos sentimentos de culpa, né? Essas características que vão aparecendo nessa história não são questões que nós precisamos hoje pensar e trabalhar aqui. Né? Quer dizer, o que esse pai representa? De fato, o pai? Ou ele representa toda uma relação culpabilizada? Se é que eu posso usar esse termo, mas acho que o Guimarães nos permite hoje fazer uma brincadeira com alguns desses termos. E como é que você pensa o retorno? E pensando em três travessias, o excepcional, a loucura, eu acho que a loucura está posta nessa questão do próprio não lugar, o excepcional é as pessoas não questionarem de fato esse não lugar, o silêncio da mãe, por exemplo, é uma coisa que me assusta, mas o silêncio da mãe tem uma coisa na contemporaneidade que para mim é uma marca. Nós muitas vezes negamos não dizendo aquilo que queremos. A mãe nem assume. Ela inclusive usa uma gradação no pronome você, ela diz, ela começa com você, vai ser, você e você. Veja, a vontade dela está presente ali, mas ela não tem a força para a manifestação dessa vontade, e isso me assusta. Como é que se enxerga o retorno? E como Guimarães Rosa poderia trazer para nós luzes para o retorno num movimento em que tantos de nós têm se perdido no lusco-fusco das promessas, das palavras, eu estou brincando do não lugar, mas o não lugar que essas palavras ocupam, sobretudo nesse momento histórico que nós estamos vivendo. E você percebe, Wellington, que até nos exemplos que você deu brilhantemente, quando você fala aí das antíteses, do claro-escuro, ou da repetição do você, ou ser, esse jogo, eu vou voltar um pouquinho nesse ponto e já vou enganchar com a boa pergunta que você fez. Esse jogo da linguagem tipicamente barroco, revisitado pelo moderno Guimarães, porque eu acho que são crises que vão dialogar e vão nos trazer ensinamentos importantes, que era essa grande referência, né, de você não tem mais aquele esteio onde se apoiar. E no conto é isso, aquele pai que se furta a exercer o papel tradicional de pai naquele momento e a família fica tendo a responsabilidade pelo próprio destino, pela condução, ainda que neguem isso de alguma forma. E isso me lembra a crise de lá, a crise daqui, o que está no enredo do conto, e agora sim a pergunta muito bacana que você fez, eu acho que o que traz de luz, de oxigênio, esperança, de otimismo para a gente, é que nós, brasileiros, e o Guimarães é um autor brasileiro até a medula, em todos os sentidos, inclusive na sua criatividade pujante, nós não precisamos, como muitos parecem acreditar, dessa figura paterna, nesse tipo de relacionamento infantiloide, em que os problemas que a gente vive como sujeito, na nossa comunidade, no nosso contexto, vão ser sempre resolvidos por alguém acima, verticalmente de nós. Porque enquanto a gente se porta numa postura infantiloide, estou fazendo aqui uma provocação, a gente fica acreditando em alguns pais que inclusive personificam de um jeito grosseiro e violento um discurso paternal às avessas, porque a paternagem não é isso, como se fosse resolver as questões do mundo num passe de mágica, numa lógica binária, violenta e polarizada, e às vezes a gente cai nessa ideia. A história desse país vai mostrar, em muitos momentos, esse tipo de movimento. Eu acho que essa é a metáfora também, já estamos com muitas metáforas aqui, porque o conto é isso, o conto é um caleidoscópio de possibilidades interpretativas, a boa literatura normalmente faz isso. Eu acho que o conto nos faz pensar isso. À medida que esse pai se ausenta, a angústia da família é reveladora também da dificuldade de encontrar um caminho fora da lógica vertical paternalista, vamos dizer assim, né? Tá aí o Sérgio Buarque para falar do nosso jeitinho, da cordialidade, isso está descrito aí numa antropologia fartamente. Então acho que essa é uma luz do conto. A possibilidade inventiva, às vezes angustiante, de criar esse não lugar, não só do pai que estava lá na canoa, sozinho no rio, nessa suposta terceira margem, mas dessa família também,
e que não necessariamente assume. Olha o exemplo que você dá, a mãe que vai embora, no final do conto, o filho, e a gente respeita humanamente isso, quer dizer, é um conto do humano, é um conto do humano. Várias imagens fundantes da nossa travessia humana estão nesse conto. O lugar do pai, o lugar da morte, o lugar da loucura, o lugar da finitude, como que a gente lida com isso? Ou como que a gente foge disso? Né? Eu, devolvendo um pouco aqui o gancho nessa prosa, você vê alguma relação nesse fugir ou nesse ficar, nesse não lugar ou nesse lugar engessado, no 21, nessa época que a gente vive, na época dos likes, ou vamos relativizar um pouquinho isso? Eu não sei diretamente, Rodolfo, se eu enxergo no 21 esse movimento do não lugar. Porque eu acho que esse movimento, eu até tive a oportunidade de dizer um pouquinho antes, esse golpe do real nos obrigou a olhar para um lugar. E esse golpe do real, e é esta a questão que eu coloco aqui, você usa bem a figura do pai, e a figura do pai me faz lembrar do texto freudiano, quando Freud vai falar do parricídio, né? Porque justamente é no mal-estar da civilização, nessa relação que nós temos com a culpa que nos liga à cultura e esse movimento, e é obviamente judaico-cristão, porque tem outras sociedades que nem estão articuladas por esse movimento de culpa, nós tentamos reparar esse mal de um passado mítico histórico, tentando, e no caso o conto vai mostrar bem isso, é o parricídio, olha, eu agora mato o pai e eu vou para um não lugar também, porque ele não termina dizendo qual é o lugar para onde ele vai. E uma das questões que me ficam aqui, eu quis falar dessa questão do parricídio, para tentar fazer um gancho com a ideia do mal-estar, né? E eu fico pensando que o que nos cerca hoje é um mal-estar de não termos justamente a certeza ou a clareza desta terceira margem. Nós ficamos como Caronte, levando as pessoas de uma margem à outra, seja nas nossas palavras, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida, seja no nosso movimento. Se a gente pega esta família, há um problema sério de constelação familiar ali. Esta família, já do princípio, já não tinha marcado um caminho de dever. O pai já negou o dever, né, para toda esta família. À medida que eles foram se reelaborando, foram criando as suas histórias, e eu fico pensando hoje que não que nós não tenhamos o não lugar, porque o pai escolheu o não lugar como uma negação da própria vida, né, no sentido outro. Ele criou um espaço, porque, embora a figura do pai ela esteja ali atrelada na loucura, e é a loucura que está marcando bem, acho que é o significante que mais se aproxima desse movimento do pai, é a loucura, mas o pai escolhe o seu lugar, o seu momento, né? O pai escolhe não estar ali. Eu fico preocupado se isso não é... O pai, para mim, representa a alienação, mas, por outra partida, quando você fala do lar, do lugar, das confusões, etc., quanto de nós também não estamos alienados, tentando, numa ditadura da esperança, desesperadoramente buscar um lugar? Porque eu às vezes fico assustado, as pessoas ficam esperando. Eu falo, gente, espera um pouco, mas onde estão as contradições postas nesse movimento de ser e sentir? Ser e sentir também se estabelece numa relação de contradições, e não daquela contradição marxista, porque não é dela que eu estou dizendo, mas da própria contradição da psicanálise, que se instaura na transmissão e no mal-estar. Nós precisamos do espaço do mal-estar para questionarmos e chegarmos a essa terceira margem. Então, eu não sei se eu vejo as pessoas tão fora em um não lugar,
ou se elas, na verdade, estão em tantos lugares que esse plural acaba, quase que metaforicamente, se estabelecendo num não lugar. Não sei se eu estou fazendo uma viagem muito louca também nesse ponto. Tá bacana. Quem nos ouve é que poderá dizer depois, que a gente está aqui num bate-bola, mas quem nos ouve é que pode dizer se estamos extrapolando. Sim. Mas eu acho que o sentimento de culpa, eu acho que é importante acho que sublinhar isso, né? O sentimento de culpa, ele é o problema mais importante no desenvolvimento da cultura. Justamente porque ele demonstra o preço do progresso cultural que é pago com a perda da felicidade que é devida por conta desse progresso. Isso, quando você fala do 21, eu acho que isso é algo com o qual nós precisamos romper, sabe? Talvez essa seja a nossa terceira margem, não recusar a travessia, que é o retorno. Eu não preciso pagar de verdade esse preço devido, mas eu posso recriar felicidade, não como um preço devido, não como uma conta que eu preciso pagar, mas felicidade como um sentido de terceira margem. Talvez a minha travessia. Né? Porque se eu penso que o homem está à mercê de todas essas proibições que ele mesmo instaurou, olha a dificuldade de romper com tudo isso. Só tem um jeito, sair e ir para o Rio. Né? E se a gente pensa no Rio, no Guimarães, olhando todo o processo, ele vai terminar, no final das primeiras histórias, ele vai terminar falando do São Francisco e da força do São Francisco, dessa pungência do São Francisco. Se você pensa em todas essas comunidades que estabeleceram a sua vida ao redor do São Francisco e que viram o São Francisco, por exemplo, minando pouco a pouco, e com eles delineando O Xangai tem uma música, né, que ele vai dizendo que há um rio que vai se afogando dentro de nós mesmos. Eu acho que essa metáfora belíssima que o Xangai está usando na canção dele, que chama Imagem, se eu não me engano, é uma metáfora que pode justamente a gente usar para discutir que a problemática desse conto, ela poderia nos fazer questionar, sobretudo, essa culpa tão estabelecida na nossa civilização. Não sei o que você pensa disso. Eu acho a reflexão é que foi tanta coisa bacana, que eu não sei nem por onde eu brinco, mas quando você também falou da ditadura da felicidade, adorei essa expressão, questão da culpa, vou falar um pouquinho, porque eu estava ouvindo você e lembrando do conto, aquela frase que até acabei de ler aqui, né? O rio abaixo, o rio acima, o rio, quer dizer, o movimento, o devir, o que fica isso? O conto termina com o que a gente chama classicamente final aberto, as ambiguidades não são resolvidas, ainda bem, as indagações ficam, o leitor, como a gente está fazendo, espero que não extrapolando tanto assim, dá uma viajada mesmo, porque literatura é para isso, se não fosse para viajar, não existia jornal. E eu fico pensando aqui no que você está dizendo, dessa questão do 21 e da culpa, etc., que existe até uma culpa hoje por, de repente, não estar tão feliz. Existe uma ditadura da felicidade. Eu achei brilhante isso. Me lembrei daquele livreto que todo mundo tinha que ler. Está muito bom, muito saboroso, do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, que acho que ele teve ali também uma sacada genial, porque hoje parece que aquele da sociedade vitoriana do Freud, que era não goze, está no 21, goze, quer dizer, faça o tempo todo, seja feliz, só isso que importa. É uma ditadura da felicidade, acho que isso simbolizou bem. E existe em nós, quando a gente lê um conto como esse, a recusa desse lugar tirânico do gozar, do ser feliz. Porque há até uma culpa às avessas hoje de por que é que eu não sou tão feliz. Como se a vida não fosse justamente o movimento, as contradições, os lapsos, o mal-estar que você mencionou. Eu acho que esse conto, nos seus personagens e nas ações ambíguas que eles executam no conto, na forma como ele é escrito, eles assumem o mal-estar.
O mal-estar não é dissipado, ele fica. Você chegou a mencionar em alguns momentos, retomando um pouquinho essa ideia, o Guimarães, entre outras coisas que fazem desse autor um gênio, foi alguém que equilibrou a contradição de um regionalismo brasileiro que vinha desde o romantismo, mas que com ele fica universal. O Guimarães traz o Brasil profundo em todos os seus conflitos e beleza e poesia para dentro da literatura dele, regionalismo universal, mas se conecta com uma tendência que também o precedeu, que é a religiosidade, o simbolismo, a espiritualidade. Elas convivem, né? E esse Brasil profundo, essa espiritualidade, essa discussão de psique, de alma, esse pai, esse luto, esse não encontro da fala, essa não correspondência, vai nos levar às questões existenciais, que aparentemente no 21, para voltar nessa analogia, sobra pouco tempo para isso. Parece que não pode parar. O ócio pelo ócio, e a literatura está conectada com esse ócio, né? Que não é o ócio criativo que vai produzir para o consumo, mas é o ócio do contato consigo. O Guimarães arrasta a gente, o leitor, em qualquer conto dele, Primeiras Histórias, Sagarana, próprio Grande Sertão, estão cheios de exemplos, Campo Geral, e aí vai, para dentro desse mundo ambíguo que é a própria vida de todos nós, em que há momentos felizes, em que há culpa, em que há uma culpa contemporânea, que é essa que eu brinquei aqui, do não goze pro goze a qualquer preço o tempo todo, e a gente está vendo às vezes as pessoas se adoentando, né? E uma coisa só para fazer uma falinha também, claro que não tem uma relação direta entre isso, mas a dificuldade que a gente tem no Brasil, né, de formar os leitores para esse tipo de leitura, que é justamente a leitura do ambíguo, que é a leitura do humano. Às vezes há uma expectativa do leitor também em encontrar as verdades pré-estabelecidas. Haja vista, por exemplo, boa parte das boas séries da Netflix. Né? São boas, mas o enredo fechadinho, o final é mais ou menos esperado. A literatura do Guimarães, particularmente, gênio que era, nos vira no avesso. Esse conto nos vira no avesso, porque não há ali certezas, há dúvidas. E esse contato com a dúvida, com a angústia, que é o próprio ato do devir, que está no rio do conto, está na metáfora do rio, que é escolher, nenhuma garantia de que aquela escolha vai ser bem sucedida, transitar do lugar para o não lugar, repensar vínculos familiares, essa angústia numa sociedade tirânica do goze, digamos assim, para manter aqui a provocação, a brincadeira, está muito difícil da gente assumir, mas a literatura está aí para nos lembrar. Agora eu fui também, não sei se agora o pessoal que vai... eu acho que você é bastante feliz nessa análise. Eu não me lembro exatamente quando, mas acho que essa entrevista dele é de 65, e que ele fala justamente que é renovando a língua que se renova o mundo, né? E essa entrevista dele, 5, ela é tão importante com isso que você... É um link com isso que você está dizendo, porque não é... O que é essa renovação? É um novo mundo que seja capaz de pôr em descoberto essas impressões acerca das particularidades do homem. Porque a língua, esse nosso objeto sagrado, nós somos linguistas, então a língua é o objeto sagrado, e o Guimarães vai dizer nessa entrevista uma coisa que eu acho que é lindíssima. O caráter do homem é seu estilo, sua linguagem. E isso para nós é importante. O que eu, na verdade, como é que eu olho para este mundo e vou... eu acho que é essa beleza de aprender a ler essas ambiguidades. Abre Sésamo, né? A literatura ou o conto fazendo brotar em nós o dilema do homem humano. Porque nós estamos, talvez, lendo tudo isso, nos esquecendo um pouco dessa própria empiria, que eu acho que ela é fundamental. O dilema do homem humano é o próprio homem. Né? É essa terceira margem, é esse movimento, é esse rio que, na verdade, é caudaloso e que ali vão tendo todas as intempéries e todos os movimentos, tudo que é fortuito está ali. Esse pai que se coloca sozinho neste rio, ele enfrentou a cheia desse rio, as chuvas,
os animais mortos que saem rolando, e ele representa, inclusive, a força desse homem que está justamente nessa reflexão de renovação do mundo. Quer dizer, não sei se eu viajo muito também, porque foi perfeito. Eu não sou uma autoridade literária, mas eu acho que quando ele vai brincando com essas diferenças, ele reescreve a língua aquém da história que está sendo narrada. E é isso que nos faz pensar nas ambiguidades, no sistema, no avanço. Wellington, se você me permite, até me lembrei do nosso mestre, um texto a essa altura clássico, quando o Antônio Cândido para falar da literatura como direito humano, e que ele vai de forma tão bonita, porque, aliás, tirar o chapéu para ele, fazer essa homenagem para Antônio Cândido, porque fazer texto acadêmico, vamos colocar assim, de um jeito literário, não é para qualquer um, e esse texto particularmente tem isso. E ele vai falar que a literatura humaniza o homem, e o Guimarães Rosa humaniza o homem. Aqui eu volto na brincadeira da Capitu, que não é do Guimarães, é do Machado, podia falar de Adorim, mas acho que a Capitu é mais arquetípica nesse sentido, enquanto às vezes durante um bom tempo ficou naquele papo, essa altura já super superado de traiu, não traiu, quer dizer, a Capitu é tudo isso, ela é a contradição, ela é a síntese, ao mesmo tempo é o eterno enigma, que está naqueles olhos de ressaca, que está naquele jagunço de Adorim, que não era jagunço, e de um amor totalmente ambivalente de Robaldo e de Adorim no Grande Sertão, brilhantemente narrado. Acho isso vai ao encontro do que você estava dizendo, dessa capacidade que o Rosa tem, mais gente tem, evidentemente, mas estamos falando dele aqui hoje, de, nas próprias dobras da língua literária, como ele organiza os morfemas, como ele organiza prefixos, sufixos, neologismos e arcaísmos, e vai fazendo ali um caleidoscópio significativo e absolutamente original, nas próprias dobras da língua rosiana, vamos colocar assim, do texto dele, a gente tem a instauração do novo, que vai movimentando o leitor também no balanço desse rio. Isso é uma coisa da leitura literária, é uma potencialidade da leitura literária, que os gênios executam bem, e o Rosa traduziu isso com muita originalidade, que eu acho que também está fazendo falta, né? O mundo está muito binário, a gente tem dito isso, está muito assim, nos polos, a gente começou a live falando isso, e autores como Guimarães Rosa, nas discussões sobre Deus e Diabo, da transcendência humana, de Riobaldo de Adorim, Manuelzão e Miguelin, Soroco, Augusto Matraga, que era Augusto Esteves, que são personagens construídos nessa essência plural que é a própria travessia humana. Eu achei tão bonito quando você falou que enquanto aquele pai estava no Rio, as estações vão passando, a vida vai passando, a neta nasce e cresce, a mulher vai embora, o filho vai ficando, ambos vão envelhecendo. Isso é vida, quer dizer, é um movimento, é o devir, lá dos pré-socráticos. A literatura, quando brilhante, tal como esse conto, A Terceira Margem, ela propicia essa fruição. É mais do que uma compreensão racional. O que a gente está fazendo aqui na live é uma discussão, uma provocação, uma brincadeira. O pessoal aí, espero eu que esteja embarcando, mas essa fruição, você falou, essa experiência, ela é transformadora. Para voltar no Antônio Cândido, ela humaniza. Né? E a gente vê mesmo isso nos colégios, na universidade, quando isso é bem feito. Né? Eu acho tão importante que você traga essa questão do Antônio Cândido, até fazendo uma digressão à nossa discussão do Guimarães, mas essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todo o tempo. Quem tem o direito à literatura? Eu estou lendo agora o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e eu tenho sérias questões sobre essa questão de quem tem o direito à literatura, mas, obviamente, nós não vamos avançar por isso, porque o nosso lugar hoje, essa seria uma outra travessia, ou um desvio no curso do rio, vamos voltar para a Terceira Margem. Eu penso, Rodolfo, que, e obviamente, nós não temos todo o tempo daquele rio longo, a gente já está quase no finalzinho da nossa conversa. Mas já? Eu não estou acreditando que a gente está no finalzinho da conversa. Eu falei, não acredito, tal. Eu sempre cito uma fala do Barthez aqui,
que não só a literatura, mas os instantes de discussão da literatura são como fósforo, principiam muito mais a brilhar quando querem apagar, né? Porque é justamente nesse final, eu sou muito feliz nessa aula, é um texto da aula 69 dele, que justamente agora que a gente acho que vai encontrando alguns caminhos juntos, mas eu penso que a leitura da Terceira Margem e a leitura de Guimarães Rosa, ela vai trazer para nós uma ideia de que a completude antes imaginária, e acho que é isso que representa a Terceira Margem, o conto para mim pelo menos, ela se simboliza agora na falta. E essa falta, ela permite o sujeito olhar para fora do seu universo familiar e desejar um outro objeto que não lhe seja mais proibido. Ele permite o sujeito desejar. E é muito bonito, porque eu acho que quando o Guimarães vai colocar para nós esse movimento, ele vai trazer com a arte, e é um pensamento meu, a arte seria uma forma de satisfazer esses desejos que são primeiros, né, que estão no nosso inconsciente, e essa satisfação, esse sublime, talvez nos faria poder avançar em novos confrontos. A leitura do Guimarães, para mim, está num ponto como esse. E aí eu perguntaria a você, meu querido, o que é a leitura do Guimarães para você, para a gente quase finalizar. Nossa, mas a gente criticou tanto aqui os clichês, vai parecer um clichê, mas assim, é honesto. Mas de fato, esse rio passou muito rapidamente aqui na live. Só para eu saber, essa literalmente é uma última fala ou ainda não? Eu queria ler depois um trechinho na última fala. É literalmente quase a nossa última fala, porque nós temos um tempo. O Instagram não é tão generoso quanto o Guimarães na sua Terceira Margem. O Instagram estabelece conosco um tempo. E eu sempre brinco, acho que Cronos deve ser o patrono do Instagram, porque se a gente não obedece o tempo, ele destrói toda a estrutura. Então é literalmente nossa fala final. Tá. Você perguntou o que Guimarães Rosa é para mim, como leitor, o que essa leitura significa. Eu acho que o Guimarães, eu vou me lembrar de um outro conto dele, Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, a cena final é uma coisa tão linda também, e o conto que a gente discutiu hoje, enfim, tanta coisa. Ele me permite um momento em que, naquele momento que eu sou leitor, no exato momento, que é até difícil perceber, eu não sou o professor Rodolfo, eu não sou linguista, eu não sou o marido da Melissa, eu não sou o filho da Dona Fátima, eu sou um leitor do Guimarães que está ali no próprio movimento do texto, sendo enfeitiçado por cada palavra. As pessoas precisam ler Guimarães Rosa, como as pessoas precisam ler Clarice, ler Machado, mas hoje vamos aqui homenagear o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, e eu vou fechar então minha fala, ele vai na contramão do que a linguista que eu mencionei no comecinho da live discute brilhantemente no livro A Palavra Ameaçada, a linguista Ivone Bordoleó. Né? Ele vai discutir como essa violência do clichê, das palavras desgastadas, desse lugar comum, desse relógio burguês que vai rotinizando a vida, é claro que tudo isso é importantíssimo, e vai trazer o que você falou, essa falta, esse desejo, aquilo que não necessariamente é elaborado. Ele vai quebrar essa violência contra a palavra, ele instaura a palavra na sua plenitude, né? A palavra que é plástica, né? A palavra que modifica, a palavra que faz um corte. Eu diria que Guimarães Rosa, quando eu leio, faz um corte, e quando eu releio também. E quando eu releio uma outra vez também. Isso é lindo, isso é dos clássicos, isso é dos grandes escritores. E fica aqui para o pessoal que nos acompanhou, também meu agradecimento. Meu agradecimento a você pelo convite. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito animado. É um prazer, isso aqui é uma delícia. E dizer que leiam Guimarães, leiam sempre Guimarães, em momentos obscuros, como a gente conversou um pouquinho. Guimarães tem algumas respostas, nunca definitivas. Ainda bem. Rodolfo, eu quero muito, mas muito agradecer, primeiro porque conversar com você, olha aí, é um exercício de
de liberdade mesmo, é gostoso, você não é só uma pessoa que eu respeito intelectualmente, mas que eu gosto muito, é alguém com quem eu tenho partilhado algumas reflexões teóricas, e eu tenho partilhado algumas histórias, a gente começou a estudar junto psicanálise, e vai fazendo algumas trocas, então eu acho que esse é um momento, talvez, que é uma terceira margem, de unirmos, atarmos as duas pontas da vida, como diz o Machado, as nossas inclinações teóricas e as nossas amizades, né? A Fernanda mandou um recado carinhoso aqui para nós. E, Fernanda, você é uma referência para nós, uma amiga querida, e quando nós pensamos mesmo em sonhos e amizade, ou pensamos na terceira margem como um movimento de superação histórica, os seus trabalhos, com certeza, revelam uma terceira margem, que é uma margem de libertação. Muito obrigado a cada um de vocês. Pois não, Rodolfo, ainda tem 2 minutos. Um segundinho, só para dar um abraço na Fê, que eu não vou conseguir não dar um abraço, e dizer que tanto ela quanto você são propulsores de terceiras margens. Só isso. Obrigado. Meus queridos que estão aqui conosco, o João Francisco, que já participou de uma live comigo, a Ângela Hirota, que foi minha aluna de graduação, tem tantos queridos juntos. Eu só posso dizer para vocês que foi uma alegria poder não só discutir com o Rodolfo acerca de Guimarães Rosa, mas estar com vocês. E é verdadeiro que a literatura traz o que há de mais poético em nós. Enveredem-se pela terceira margem, enveredem-se por primeiras histórias, enveredem-se por Grandes Sertões Veredas, por Machado, por Clarice, por Carolina Maria de Jesus, enveredem-se pela literatura e que ela traga para você o que há de mais poético em vocês, em nós, e que ela traga o que há de mais poético para a vida, que é entender a própria vida. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, Rodolfo, e até o próximo Diálogos Contemporâneos. Valeu, pessoal. Valeu.